Louvado seja Deus. Aleluia. Eu quero convidar a Camila. Se a Camila puder continuar aqui no teclado, só dando um fundinho de música espiritual aqui, santificada. Aleluia, para acompanhar essa reflexão, para que a gente possa, em nome de Jesus, depois clamar, orar. Pastores, presbíteros, já vão pedindo a Deus autoridade aí no mundo espiritual, porque daqui a pouco a gente vai pegar esse óleo e vai sair no meio do povo, e a gente vai começar a declarar o poder de Deus. Restaurador, amado, amada, tudo aquilo que talvez você não tenha conseguido vencer até hoje, 16/12, em nome de Jesus, você poderá vencer hoje. Se você reuniu forças durante todo este ano, militando contra o mal na tua vida, e aqui até agora você diz: este inimigo ainda teme em estar, em permanecer no mesmo lugar. Eu, em nome de Jesus, libero esta palavra sobre a tua vida. Hoje, agora, já daqui a pouco, ele poderá sair. Se você tem que crer, amém, amado, você tem que se deixar envolver por essa fé, por essa verdade, amém, queridos, porque Deus se levantou como supridor da tua vida, como, aleluia, aquele que cuida de ti. Deus está preparando a sua noiva, a sua casa. Deus está preparando a sua igreja, amém, queridos, e Ele não permitirá que os mananciais de água amadas por Ele para você, que eles sejam contaminados com a presença nojenta de inimigos, presença maligna dos nossos inimigos espirituais. Aleluia. A palavra do Senhor diz aqui, capítulo de Isaías, verso de noite, diz assim no quarto: Ezequias subiu na querida Síria, todas as cidades forcadas de Judá, na extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho amplo, e então saíram a encontrar-se com Eliaquim, de Uquis, o Mordão, o Sebna, o Vão e o A, filho de Asaf, cronista. Rabissaque lhes disse: dizei a Ezequias, rei de Judá, assim diz o sumo rei, o rei da Assíria, que confiança é essa em que te estribas? Que confiança é essa em que te apoias? Queridos, estribar-se significa justamente, sabe, apoiar-se, como aquele ato do cavaleiro que coloca os seus pés naquele objeto, como chama aquilo? No estribo, não é isso? É o estribo, não é isso? Quem é do interior sabe. É estribo, né? Aquele lugar que o cavaleiro põe o pé para subir no carro, não é isso? Eu já subi algumas vezes. Então, estribar significa justamente isso: colocar os pés naquele instrumento, naquele objeto, para poder então subir, alçar, tomar força para poder subir no cavalo e cavalgar. Então, amados, a palavra de Deus diz que este rei da Síria, que nós hoje trata do mundo espiritual maligno, Satanás não é um anjo celestial, ele ainda é um anjo, outro nos tempos que nós não imaginamos o passado. A palavra de Deus diz antes que ele era o querubim real, celestial, é alguém que é próprio Deus em seu trono. Mas a palavra de Deus diz que ele cessa na sua própria vaidade. Ele, amados, então, seu coração estribado na vaidade, agora dando lugar ao orgulho, à soberba. Queridos, ele então passou a ser um tirano. Ele passou a almejar um lugar que não era dele. Ele quis então, amados, colocar os seus pés no lugar real, santo, que não poderia ser tocado nem pisado por outro senão o próprio Deus. Só os pés de Deus poderiam pisar. E a palavra de Deus diz então que ele juntou ali consigo um exército muito numeroso de anjos, queridos, e a palavra de Deus diz que a terça parte dos anjos celestiais aderiram ao espírito agora rebelde, vaidoso, faccioso de Satanás. E a palavra de Deus diz então que estribado nessa vaidade, estribado agora nessa rebeldia,
rebeldia, estribado agora nesse coração faccioso. Ele então ajunta 1/3, sabe, de anjos celestiais, e muito enganado estava, achando ele que com 1/3 dos anjos celestiais, ele poderia sobrepujar Deus, que agora contava não somente com 2/3 dos anjos celestiais, mas o próprio Deus, que representa muito mais do que 2/3 de anjos, que é, amados, a expressão do poder exato, do poder supremo, do poder perfeito. Queridos, era uma luta em glória, mas, amados, o diabo nunca se dá por satisfeito e vencido. Então ele se levanta contra Deus nas regiões celestes e trava uma batalha. A palavra de Deus diz que ele perde esta batalha, e então, expulso agora Deus, jogado agora para lugar, queridos, longe da glória de Deus. A palavra de Deus que ele foi lançado na terra, e com ele os 3, a terça de anjos, que agora, queridos, assumem um papel no mundo espiritual, sabe, queridos, estratégico do ponto de vista maligno. A maldade agora assumiu o seu lugar no mundo. Queridos, o mundo espiritual agora assume um papel também de maldade para se contrapor com a bondade, a imperfeição agora para se contrapor à perfeição, as trevas agora para se contrapor à luz. E a palavra de Deus então diz que ele ali passou a operar neste mundo. E a palavra de Deus diz que ele é o príncipe deste mundo, que ele se manifesta agora como um agente cegador. Ele agora cega os olhos humanos, não os olhos físicos, mas os olhos espirituais, mas para uma compreensão mais profunda, ele cega o entendimento espiritual. Então agora o homem, ele tem diante de si, na porção natural, um impedimento, um muro, um espesso de escuridão, de maldade, de prazeres carnais, que impedem de ver o que há do outro lado. A glória de Deus se manifesta, mas agora impedida está a visão do homem carnal, que precisa que este muro seja removido, para que então ele veja a glória de Deus, para que ele se depare com Deus, para que ele veja a bondade de Deus, para que, em vendo Deus, ele então se converta dos seus maus caminhos, e agora tenha prazer em servir a Deus, e agora tenha convicção de que só Deus é Deus, só Ele é Senhor, aleluia. E a palavra de Deus diz então que este agente é escurecedor de visão, é cegador de visão, tem agora, queridos, uma ação maligna de querer estribar, de querer pôr os seus pés, de tomar áreas espirituais benditas que são dadas ao povo de Deus para se contrapor a este agente maligno na terra. Queridos, ele lutou contra Deus nos céus e perdeu. Agora ele luta contra o homem de Deus na terra, mas ele vai perder também em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque é uma promessa de Deus, é uma promessa de Deus. Mas, amados, para que vençamos a Satanás, aleluia, aqui na terra, nós precisamos das armas celestiais que foram usadas lá na glória, lá na glória por Deus, para vencer e sobrepujar o inimigo nos céus. Então, se ele não venceu Deus nos céus, agora ele quer vencer o povo de Deus aqui na terra. Por isso que Deus nos arma, por isso que Deus nos concede, aleluia, as armas espirituais, aquilo que existe para usarmos contra o inimigo. Não são armas, queridos, de cunho natural, não são armas de cunho emocional. Nós não vencemos o diabo com emocional, nós não vencemos o diabo com sentimento, nós não vencemos o diabo com pensamento positivo. A gente vence o diabo com o Espírito Santo de Deus, a gente vence o diabo com a glória, com o revestimento de Deus. E revestimento de Deus significa revestir, significa encher-se por dentro, para que Deus agora tome o controle das ações, dos pensamentos, das atitudes. Isso é revestimento. Revestimento não é algo por fora, revestimento é algo que cobre por dentro do homem. E é isto, é a cobertura, é o revestimento de Deus que nos ajuda a vencer, aleluia, as artimanhas do diabo. Então este muro, aleluia, impedidor, está posto. O homem natural não vê a Deus, então é necessário que o agente poderoso que desfaz tudo isso possa agir por intermédio do homem. E o que desfaz este muro cegador é o Espírito de Deus. É por isso que Deus enviou o Santo Espírito que estava nos céus e que venceu o diabo nos céus. Agora Deus concede o Espírito. É o poder de Deus manifestado na terra, para que eu e você vençamos o pecado, vençamos todas as sortes de tentação. E qual é a arma que o diabo usa? A mesma arma que ele usou lá nos céus. Ele usa o argumento, ele usa a fala, ele usa, queridos, ideias, ele coloca sugestões na mente. Esta arma do diabo.
através, queridos, de ideias, de sugestões, uma vez que o homem natural confia isso no coração, o homem passa a ter convicção do erro, passa a ter sentido de erro, ele isso como a única verdade na vida. E são as ideias do diabo na nossa vida que precisam ser combatidas. E essas ideias, amados, na realidade são falas, são argumentos, são palavras que o diabo lança. Muitas vezes usando pessoas, muitas vezes usando, queridos, a nossa própria imaginação. Não importa os caminhos que ele use, mas ele lançará palavras. Ele lançará ideias do tipo, você é derrotado, do tipo, você não presta, do tipo, você é um coitado, do tipo, ninguém te quer, do tipo, sabe, teu pai não te amou, do tipo, a tua mãe te abandonou, do tipo, olha, amigos te abandonaram, do tipo, olha, você não é o que você pensa ser. Sabe, queridos, são ideias diabólicas, são ideias, queridos, e foi assim que ele conseguiu convencer um terço de anjos, sabe, celestiais, anjos, queridos, que estavam nos céus, que habitavam na glória de Deus, que viam a Deus face a face. Então, olha o poder dessa argumentação diabólica. Olha que poder tem, queridos, poder de penetrar o coração, de entrar na razão do homem, de, queridos, criar raízes e gerar, então, amados, ideias, conceitos, princípios de vida. Deus hoje se levanta para quebrar estes argumentos malignos nas nossas vidas, que nos fazem muitas vezes acreditar na derrota, acreditar no mal-estar, acreditar na enfermidade, acreditar, sabe, queridos, no pecado e viver nele. E a palavra então aqui de Deus é muito clara. Vem então esse ser maligno, que aqui está representado num rei lá da Assíria. Queridos, vem com o seu exército, e a palavra de Deus diz que ele vem com um exército todo muito poderoso, com todo o seu exército. E ele se coloca em redor de Judá. E a palavra de Deus diz que ele veio roubando as cidades fortificadas de Judá. Eram cidades, queridos, que eram muito bem fortificadas e que ficavam no interior da região. Sabe, queridos, muitas vezes o inimigo chega ao largo de nossa vida e ele começa a se chegar. Ele começa a se chegar. Ele começa, queridos, com argumentos, ideias, se aproximar. E quando o homem percebe, já não há mais tempo, ele já tomou muitas cidades fortificadas do coração do homem. Sabe, queridos, às vezes ele encosta pessoas ao nosso redor. Sabe, queridos, que tem aparência de boas, que tem aparência de boas, de amigas, que tem aparência de pessoas até agradáveis. Sabe, queridos, o diabo muitas vezes usa de situações para nos encostar em nossas vidas, que aparentemente são boas e até parecem com bênçãos. Queridos, nós precisamos ficar espertos, precisamos do espírito do discernimento de Deus para poder separar o joio do trigo, aquilo que chega, aquilo que nos satisfaz, aquilo que nos alegra, nem sempre é a bênção de Deus. Cuidado. E a palavra de Deus então diz que esse povo maligno chega ao redor de Judá, e, queridos, tendo agora conquistado áreas interiores daquela nação, queridos, chegando aos poucos e conquistando cidade por cidade, agora ele chega no centro do comando daquela nação, chega em Jerusalém. E a palavra de Deus diz que ele, não coincidentemente, acampa-se num aqueduto, sabe, amados, numa espécie de poço, numa espécie, sabe, ali de centro de distribuição de água potável para Jerusalém. Diz a palavra do Senhor aqui, olha comigo. O rei da Síria então enviou Rabsaqué a Jerusalém, ao rei Ezequias com grande exército. Parou ele na extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. Amados, era um açude colocado num lugar alto, superior, para que então essas águas escorressem pelo encanamento da época, que eram caminhos abertos nas rochas, formando ali grutas por onde a água então escorria e abastecendo a cidade de água. Queridos, Jerusalém está situada no deserto, então a água era algo que precisava escoar constantemente, um abastecimento necessário, contínuo. E a palavra de Deus diz então que o inimigo vem e se assenta e se acampa ali, arma suas tendas no aqueduto. Ou seja, amados, certamente que aquele rei estrategicamente corta o fornecimento de água. Ele então
impede agora a vazão daquelas águas que matariam a sede, que lavariam, né, queridos, o corpo, que banhariam as famílias, que geraria ali, né, fonte de alimento e produção para aquela cidade. Então aquela cidade imediatamente, amados, agora deixa de receber as águas, e as águas, queridos, simbolizam para nós o fluxo de Deus na nossa vida, o fluxo do Espírito de Deus na nossa vida. O inimigo, amados, à medida em que vai se aproximando, ganhando o nosso sentimento, ganhando pedaços do nosso coração, ganhando simpatia da nossa parte para obras, sabe, carnais, para obras de pecado, sabe, queridos, na medida em que nós vamos aceitando essa aproximação do inimigo, nós vamos permitindo que o diabo chegue nessa fonte supridora de águas, sabe, amados, e quando ele chega ali, acabou, sabe, amados, então agora ele está tete a tete, pronto agora para argumentar. As águas do Espírito de Deus precisam fluir na nossa vida. Amém, queridos? Você precisa desse fluxo contínuo das águas do Espírito Santo. E não é só no domingo à noite. Não, é na segunda, terça, quarta, quinta, todos os dias da semana, todos os dias do mês, todos os meses do ano. Enquanto você viver, o fluxo contínuo das águas do Espírito precisam fluir para dentro do teu coração, irrigar a tua alma, irrigar o teu sono, irrigar o teu corpo, irrigar a tua mente, irrigar o teu casamento, irrigar os teus filhos, irrigar o teu trabalho, irrigar tudo aquilo que é teu e pertence a ti, tudo que te deu domínio. As águas do Espírito precisam que elas escorram para gerar, aleluia, a hidratação, o suprimento, o frescor, aleluia, para que você seja um crente vitorioso nesta terra. Amém? O fato é que há muitos aqui hoje, eu sei, e eu me incluo nisso, que tem cidades fortificadas, já conquistadas pelo inimigo. Sabe, queridos, vão em casa e de repente a cidade de ciência já foi tomada. Sabe, queridos, você entra brigando. Queridos, que a cidade de Judá, meu fé foi roubada de você. Você não consegue mais crer no poder supridor, né, da confiança extremada em Deus. Aleluia, quem sabe algo no teu casamento já está como uma cidade fortificada, tomada já pelo rei da Assíria. Sabe, queridos, cuidado, cada uma dessas cidades que caem, cada uma dessas conquistas traz perigo para perto de você, e o perigo em toda a vida ficar estado. Então agora quero da Síria, sabe, menosprezando a autoridade do rei. O rei Ezequias representa, sabe, a autoridade instituída de nossa vida, que é de Deus e que comanda a nossa vida. Ezequias, sabe, confronta e diz: o inimigo, autoridade, muito autoridade daquilo que você permite, autoridade de Deus. Ezequias é para o quanto mande, o que tem de ti, a tua rendição, o quanto você entrega para Ele, o quanto você se rende a Ele, é a porção. Ezequias, é exatamente o tamanho, sabe, da tua compreensão de que Deus é Deus, e se Deus é Deus, tudo aquilo que Ele quer e pedir, eu darei, porque Ele é o Senhor. Sabe, queridos, e aí então, esse Rabsaque vem testar o quanto Ezequias era rei de Israel. Então ele vem e coloca-se como o sumo rei, ou seja, um rei muito maior, em autoridade, em expressão, em poder, em conquista. Sabe, queridos, fazendo então com que aquele povo olhasse para Ezequias e olhasse a ele com uma redução, sabe, com algo agora muito pequeno, sabe, amados, apequenando a autoridade de Ezequias. Sabe, queridos, e a palavra de Deus aqui faz assim. Aí o inimigo começa então a dizer coisas. Acompanha comigo aí, ó. Verso de número 4. Rabsaque lhes disse: dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Síria, que confiança é essa em que te estribas? Aí, queridos, o inimigo começa a falar. E, queridos, à medida em que o inimigo começa a falar, à medida que o inimigo começa a ter autoridade, e
sabe, queridos, oportunidade para dizer, é porque ele já está muito próximo. E à medida em que alguém fala, sabe, queridos, com autoridade, o princípio espiritual aí envolve assim um aquietamento da outra parte, ou seja, queridos, o inimigo começa a falar e começa a crescer, então começa a se diminuir do outro lado, aquele que tem argumentos para se defender, para defender a família, do ponto de vista espiritual, começa a haver um apequenamento, sabe, queridos, começa então a ver, sabe assim, ó, começa a se murchar, começa a ficar pequeno, reduzido, os argumentos espirituais, sabe, queridos, então, aquilo que é maligno, aquilo que é carnal, começa a dominar. Eu quero te dizer hoje, Deus quer diminuir a autoridade da tua carne, dentro do teu casamento, dentro da tua vida, dentro do teu ministério, dentro, sabe, da tua vida financeira. Deus quer diminuir este sumo rei aqui, sabe, Deus quer reduzir a nada hoje em nome de Jesus, e à medida em que Ele diminuir, Deus crescerá em você. É assim que você vencerá muito mais do que venceu em 2012. É assim que hoje, aquilo que você não conseguiu vencer o ano todo, você poderá vencer. Você está entendendo? Amém? Então olha aqui, ó, que confiança é essa que te estribas? Bem posso te dizer que teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras. Em quem, pois, agora confias para que te rebeles contra mim? Queridos, o diabo, ele é assim mesmo. Sabe, queridos, ele tem essa vaidade mesmo, ele tem essa soberba mesmo. Queridos, ele acredita que ele pode te destruir. Ele crê, amados, não passa pela cabeça do diabo outro pensamento senão que ele pode acabar com a tua vida, que ele pode te levar para o inferno. Ele acredita nisso piamente, e é por isso que ele chega na cara do crente, é por isso que ele chega no rosto do ungido de Deus, é por isso que ele em sonhos muitas vezes, é por isso que muitas vezes no final de semana ele acaba com a paz de uma família, é por isso que muitas vezes no final de um mês ele destrói a paz interior de um crente, sabe, apontando o dedo, porque ele acredita que ele pode te destruir, que ele pode acabar, que ele pode arrancar de você as vestes de noiva de Cristo, que ele pode acabar com o teu caso, que ele com a tua paz, que ele pode saúde. Acredita, a questão é que ele pode ser do pelo poros. Porque você vai crer quais são as suas. Se aceitará de verdade na tua voz. Creio naquilo que os pregos, que eles me matar.
sabe, mulheres aqui se sentiram pequenas diante de seus maridos, diante de outras mulheres. Quem sabe, amado, este foi um ano em que você olhou para o espelho e não gostou muito do que viu. Quem sabe você olhou, olhar sincero para dentro de você e não enxergou muitas coisas das quais te fez achar que você pode, que você, aleluia, tem direito. Queridos, Deus hoje quer tirar esse sentimento maligno, sabe, queridos, de apequenamento interior. Deus quer dar uma visão diante do... Você vai olhar, e você vai olhar com amor, você vai se olhar no peito, e quando você jamais se... Você vai, como pessoas te respeitarão, então, em nome de Jesus. Aleluia. Portanto, amados, fluxo das águas de Deus, aleluia, vão ser, glória a Deus, liberados nesta noite no teu coração. Aquelas fontes que jorraram um dia, mas que agora, de repente, se secaram, hoje, em nome de Jesus, voltarão a jorrar. Rabissaqué perguntou, sabe, se você se afiliar ao meu rei, ele vai te dar 2.000 cavalos, mas será que você vai ter 2.000 cavaleiros para colocar? Sabe, queridos, diminuindo o poder, aleluia, a capacitação de Deus de te fazer múltiplo na terra, de te fazer, sabe, próspero na terra. Em nome de Jesus, Deus tem poder, queridos, para te fazer multiplicar nesta terra. A tua unção, sabe, o teu braço, a tua visão, queridos, Deus pode estender e multiplicar, aleluia, os teus pés, para que a planta dos teus pés em 2013 pisem mais e mais terras, e aonde a planta dos teus pés pisar, Deus te diz, eu t'as darei em nome de Jesus. Esse ano o Senhor diz, fostes tímido, agistes com timidez, fecha o teu olho aí, meu irmão. O Senhor diz isso a todos vocês nesta noite, amém. A terra que eu vos ofereci em 2012 era terra grande, mas muitos de vós foram tímidos e não pisaram, não marcharam, não ocuparam espaços. Ramasukaishi, Pai, Tito, Ramashi, e deixe, Pai, recebe. Você vai receber de Deus nessa noite poder nas tuas juntas. Bate na tua coxa, meu irmão. Bate na tua coxa e diz: o Senhor vai fortalecer minhas coxas para eu andar em 2013. Shibasumai. Levanta esse casal aqui, Edneu. Levanta aí. Vocês dois aí. Michele, bate nas tuas coxas e diz: o Senhor fortalece as minhas coxas. Bate. Mas fala alto, minha irmã. Mais alto. Você crê nisso? Então fala mais alto. Diz isso para o teu marido. Diz isso agora para a tua mulher. A tua coxa. Ramachê. Quem crê que Deus fortalece essas coxas para pisarem. Michele, se terminares este ano como crendo no Senhor, tu experimentarás frutos, terras muitas que nunca antes os pés pisaram, serão terras que te darão acostumar, sabe, a almejar os alheios. Senhor, o que é teu, receberá.
terás para e não os farás. Chemaço e passo. O que dizer dos tímidos, dos que têm obra nas mãos para fazer e não tiveram suas mãos ocupadas? O que dizer daqueles que disseram: Senhor, por um tempo eu guardarei um instrumento, eu encostarei o instrumento no tempo, depois eu vou lá, Senhor. Disseste, tu não sabe, eu te dei, tu não sabe, Tayush, isso, não sabe, tu sabes, tu sabe, que tenho para por intermédio de tuas, são tão ungidas, que diante de mim emanam meu ar, elas caem azeite de tuas mãos, como quedas d'água, como cachoeira, porque eu um dia disse: farei das mãos deste meu ungido mãos que derramam azeite. 2013 é ano de derramar esse azeite em cabeças, Jesus, Senhor. Abaxica, baish, chumate, terish, chumashi, pai, ashibai, imashibai, que tem obras, fizeram e nem palavras do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar. Rabissaqué foi tão ousado que ele começou a falar a língua nativa do povo. Subiu num lugar alto e começou a dizer na linguagem do povo judeu, começou a falar em judaico, dizendo: não confiais em Ezequias, porque ele não poderá vos livrar. Minimizando o poder de Deus. Linguagem que te entender. 2002, eu te conto as coisas, porque a linguagem que toma precisa vir. Muitos tomas, muitos desmontes, tua alma muito profunda, interesse. E é por isso que o diabo falou no que você precisou ouvir, para você se meter nessas enrascadas profundas. Sheba, Shema, Yeshima. Nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Sabe, queridos, este homem aqui do diabo falou assim: nem Ezequias proclame,
Sabe, pastores, presbíteros, em 2012, o vai ter, tentou, a tua voz profetiza. Deus disse, e nós como sacerdotes de Deus, como chamados de Deus, presbíteros, sabe, pastores, neste ano, talvez muitos de nós temos sido caros. Como aqui Rabissaque, aqui numa profecia maligna disse, Ezequias não poderá tampouco vos fazer entender que Deus pode vos livrar. 2013 haverá vozes proféticas neste lugar. E eu vou te dizer, sabe, amado, sem pesar nenhum no teu coração, porque eu digo para mim, se você não quiser fazer, Deus vai levantar quem quer. E vai mesmo em nome de Jesus. Tomara que levante mesmo. Tomara, Deus, que se levantem muitos que façam no lugar de quem está com preguiça de fazer. Porque voz profética foi chamada, constituída por Deus, para falar em cima dos muros e proclamar ao povo, para que o povo ouça o que Deus tem para dizer. Porque se não tiver quem proclame, o diabo vai achar ouvidos que ouvirão o que ele tem para dizer. Voz profética em 2013 anunciará a glória de Deus. Haverão os que se interessarão por enfermos, e Deus dará unção de cura em mãos que se interessarem. Quem aqui o ano que vem deseja ver cura de enfermos? Recebe unção na tua mão, recebe azeite, recebe autoridade. Você tem que crer. Se você crê, recebe essa unção. Haverão em 2013 os que visitarão famílias, visitarão os que não virão à igreja no domingo, levantar-se-ão os interessados, na semana, em ligar e dizer, eu senti a tua falta. Voz profética vai se levantar em 2013, para dizer, eu te amo, para dizer, você está enfermo, mas eu vou orar, Deus vai te curar. Uma geração de Ezequias que se põe ao muro para proclamar com voz profética. Amém. Vamos ficar de pé. Até aqui o diabo falou, pastor, não é? O diabo ficou falando. Quem você vai confiar? Você vai confiar em Deus? Você vai confiar naqueles que Deus colocar na tua vida para te ajudar? Você vai confiar na porção sacerdotal? Você vai confiar na voz profética? Queridos, eu vou te dizer uma coisa. Nesse ano, vozes proféticas falaram aqui. E eu vou te dizer, tem muita gente aí, e muitos que hoje não estão, porque esse período de ano começa a ficar mais complicado, pessoas começam a se ocupar com as festas e tudo mais, amém, glória a Deus, é compreensível, mas há muitos que hoje não estão aqui, aleluia, mas que poderiam afirmar, vozes proféticas este ano aqui, falaram, e se fez no meio do povo, amém, queridos, porque cada dia mais Deus tem dado ouvidos que ouvem a voz profética, e é importante, queridos, que ouvidos creiam, que ouvidos, aleluia, recebam, aleluia, sem meninice, amém, queridos, com muita responsabilidade, vozes proféticas, e queridos, não serão aqueles sem identidade, não serão aqueles que a gente não conhece, não serão aqueles que não têm filiação, serão aqueles que estão aqui, vós que estão no vosso meio, estes se levantarão com voz profética na vossa vida. Quem aqui recebeu algo neste ano, que saiu da boca de profeta, levanta a mão aqui, amém, aleluia, vai se dobrar, triplicar o número de vidas, amém, porque não somente serão ungidos os profetas, mas os ouvidos serão ungidos para ouvirem e crerem, amém, oh glória a Deus. Até aqui o diabo falou, nesse texto, Rabissaque aqui arrebentou, selou lá, fechou o aqueduto, conquistou as
cidades interiores, se aproximou do centro nervoso, do coração de Jerusalém, falou o que disse, falou o que quis, ecoou a voz da maldição. Este ano 2012 o diabo cercou a tua casa e falou que ia acabar com você. Aí eu te pergunto, diabo, onde estão aqueles que você disse que ia acabar? Eles estão vivos, estão aqui, glória a Deus. Tu é um mentiroso, capeta, você é um enganador. Tu dissestes que poria no chão, mas eu estou vendo muita gente de pé. Oh, glória! Dissestes que acabaria com ministérios, diabo. No começo do ano, aplacastes ira, discórdia, contenda. Mas eu te pergunto, Satanás, onde está a dissensão agora? Onde está, Satanás? Onde está a confusão agora? Debaixo dos nossos pés. Oh, glória! Oh! Onde está, diabo, a semente do desamor? Onde está, inimigo, a frieza? Machebaish, alabacheia. A banda pode subir. Aleluia, já vem ungido, já vem marchando, já vem crendo que Deus vai usar você agora. Oh, que Deus vai usar o teu louvor. Pastores, eu se fosse vocês, presbíteros, eu se fosse vocês, já começaria a encher minha mão de óleo. Não tem agora, seja generoso, eu não sei o que Deus quer fazer. E não vou ser eu não depende de mim. Eu já fiz a minha parte, eu vou beber água ali, só vou ver a glória de Deus agora usando a vossa vida. Porque, queridos,